Muito bom. Não sei se você sabe, né? Mas a nossa vida, ela é dirigida por leis. A gente tem leis o tempo todo, né? Todo o tempo a gente vive debaixo de leis. E essas leis, elas são importantes, porque elas funcionam como limites nas nossas vidas. Elas organizam o nosso mundo, elas nos mostram, né, também as consequências de escolhas, das nossas escolhas. Então, as leis é isso, né? As leis servem para determinar os limites e também para trazer as consequências das nossas escolhas. E, por exemplo, para você estar aqui hoje, você já viveu um monte de leis, né? Existem várias leis, por exemplo, leis naturais. Tem a lei da gravidade, né? A lei da gravidade é uma lei natural, uma lei da física. Tem a lei da saúde, hoje você já viveu essa lei. Você não sabia se você tomava café com açúcar ou café sem açúcar. É uma lei, né? A lei da saúde. Se eu tomar café com açúcar, né, vai ser bom para o meu paladar, mas não vai ser bom para a minha glicose, né? Para a glicose do meu sangue, para a glicemia. Mas hoje também você teve outras situações, né? Eu como pão ou não como pão, né? Como carboidrato ou não. Então a gente teve hoje várias situações já de leis biológicas que dirigiram. Teve também algumas leis que são de ordem de regras de convivência, né? Por exemplo, as leis de trânsito. Hoje, para você vir aqui, quem veio de carro, o carro anda na rua, né? Então, você já viveu uma lei, carro na rua. Ah, eu vim a pé. Aí você veio pela calçada, né? Então, eu vim a pé, às vezes. Você vem pela calçada, porque o pedestre anda na calçada, não é assim? Então, nós somos guiados por lei o tempo todo. E aí, então, o semáforo, você teve que parar no semáforo, teve que esperar o semáforo abrir. São leis de trânsito, são leis naturais, são as leis sociais. Então, as leis naturais, as leis sociais, e existem também as leis espirituais. Então, nós temos também, nós somos guiados por leis espirituais. Cadê? Deixa eu passar aqui. Somos guiados por leis também espirituais. E o que seriam, então, as leis espirituais? A gente pode definir elas assim, que são princípios estabelecidos por Deus, que funcionam de maneira universal, independente de cultura. Então, as leis espirituais, Deus é que estabeleceu, né? São princípios estabelecidos por Deus, e elas funcionam de maneira universal, quer dizer, todo o universo, essas leis, elas funcionam todo o universo, independente de cultura. Então, aqui, a cultura aqui do Brasil, essa lei funciona aqui, do mesmo jeito que ela funciona aqui, ela vai funcionar lá no Japão. A mesma lei espiritual que é para o brasileiro, é também para o japonês. Independente de tempo, né? Então, se é no passado, os nossos pais, funcionou essas leis com os nossos pais, as leis funcionaram. As leis espirituais funcionaram. Funcionam com a gente? Funcionará no futuro com os nossos filhos, com os nossos netos? Sim, então as leis espirituais não têm, independe do tempo ou de pessoas também, para todo mundo. Então ela rege a vida humana. E quem pratica as leis espirituais, a gente colhe os frutos. Então se você pratica as leis que Deus deixou, você vai colher bons frutos delas, né? Então, as leis espirituais, elas são para todos. Lá no meio, lá na Amazônia, com os índios, as leis espirituais lá também funcionam igual funcionam aqui para nós. Então, elas são universais. Por isso que, às vezes, você fala assim, nossa, eu olho a família de fulano ali, ela nem anda com Deus, aquela família ali, nem vai para a igreja, mas é uma família boa, é uma família abençoada, o que eles fazem dá certo. Nossa, é bonito de ver o relacionamento do marido com a esposa, os filhos são obedientes. Aí a gente olha assim para a nossa família, talvez fala assim, nossa, e a minha família? Eu ando com Deus, eu vou na igreja, mas parece que na minha família não dá muito certo algumas coisas, né? Por quê? Porque às vezes tem acontecido que, às vezes, aquela família, ela está seguindo as leis de Deus, as leis espirituais. Como eu disse, as leis espirituais, elas são universais. Não é só para quem é filho, para quem é cristão. Ela é para todos. As leis espirituais é para todos, independente se a pessoa ama Jesus ou não ama Jesus, se ela anda com Jesus ou não anda com Jesus. É uma lei
universal. Então, as leis espirituais, ela é para todos. Por isso que, às vezes, então, a gente talvez não anda, não cumpre a lei espiritual, e a gente vê alguma família que nem anda com o Senhor, e parece que na vida deles, parece que tudo dá resultado, dá fruto, porque talvez eles estão vivendo, talvez não, eles estão vivendo algumas leis que Deus deixou, né? Então, o ser humano também, ele cria leis para viver em sociedade, nós criamos leis. E Deus, então, também deixou as leis dele para dirigir a nossa vida e nós termos uma vida abençoada. Por isso é tão importante que a gente conheça as leis de Deus, né? Para a gente poder conhecer aquilo que rege, aquilo que Deus já deixou na palavra para nós, é importante. Por quê? Porque aí eu vou começar a cumprir aquelas leis que Deus deixou, e aí a gente vai colher frutos de uma vida abundante, que Jesus falou que nós veríamos uma vida abundante. Então, as leis espirituais estão aqui para a gente viver. Então, quando a gente conhece, a gente tem uma vida abençoada. Quando a gente não conhece, a Bíblia fala assim: errais porque por não conhecer as Escrituras e nem o poder delas. Então, hoje é uma forma da gente poder conhecer um pouco mais do que a Escritura, do que a palavra de Deus fala, para a gente não errar, para a gente errar menos, né? Então, vamos ver algumas leis espirituais, alguns exemplos de leis espirituais. Uma delas é a lei da semeadura. Acho que todo mundo já conhece essa lei, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo que se planta, colhe. Se você planta boas ações, você vai colher frutos bons, né? Cedo ou mais tarde você vai colher. Então, você planta na sua saúde uma alimentação saudável, você vai colher um corpo saudável, né? Você planta na sua vida bondade, você planta na vida do outro bondade, você vai colher também bondade. Você vai plantar todos os dias, vou ler a palavra do Senhor todos os dias, vou me encontrar com o Senhor, vou ler a sua palavra, vou orar, vou buscar, todos os dias eu vou ser intencional, e aí eu vou colher o quê? Vou colher mais e mais conhecimento do Senhor, e vou colher uma vida abençoada. Por quê? Porque está guiada pelos princípios e valores do Senhor. Então, o fato de nós estarmos hoje aqui, nós estamos plantando, é uma plantação. Então, nós decidimos plantar. E quando nós decidimos que não queremos plantar, igual nós estamos plantando, né? Quando a gente fala assim, não vou fazer essa plantação, igual a gente vai colher, talvez não vai colher os frutos que nós gostaríamos, mas nós sempre estamos plantando de uma forma ou de outra. Quando a gente decide andar com o Senhor, a gente está plantando, mas eu falo, não quero andar com o Senhor, também a gente está plantando. Então, a gente vai colher. Né? Outra lei, a lei da generosidade. Né? Diz assim a palavra: deem aos outros e Deus dará a vocês. Então, quem compartilha, abre espaço para mais. Né? Até na Bíblia, Jesus já falou isso também. Né? Quando você é fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Se você abençoa, você é generoso, eu vou te dar mais semente ainda. Você é generoso com a sua semente, eu vou aumentar ainda mais a sua sementeira. Vou dar mais recursos. Por quê? Porque já que você é tão generoso e abençoa outros, quanto mais eu te der, mais pessoas você vai abençoar. Né? Então, é assim que funciona no reino de Deus. Não é quanto mais eu guardo, mais eu tenho. Não, no reino de Deus é quanto mais eu dou, mais eu tenho. É assim que funciona o reino de Deus. Parece um reino de ponta cabeça, né? Comparado com o nosso mundo. Porque no mundo é assim, quanto mais você tem, mais você guarda. E no reino do Senhor não. Quanto mais você tem, mais você abençoa. E mais você vai ter. É isso que o Senhor fala, né? E a generosidade, ela abre portas que a gente nem percebe, a gente nem imagina, porque quem é generoso não fica assim, não é dar e pensar em receber em troca. Quem é generoso, ele dá e ele fala assim, nossa, eu lembro que uma vez, eu tinha uma tia que era assim, ela dava roupa tal para mim, assim, depois eu lembro, falava para ela, lembra quando eu era criança? Ela falava, eu dava? Não lembro. Então ela fazia coisas, mas ela, como ela não pedia, não fazia, não pensava em nada em troca, ela nem lembra. Então o generoso é assim, né? O generoso ele faz não pensando algo em troca. E a generosidade abre portas lindas, né? Até tem um exemplo, uma coisa que eu fiquei vendo lá, né? Lá que aconteceu na nossa casa mesmo. Tem um amigo da Pri que fez aniversário lá no prédio, e de 18 anos, e aí a Pri mais um amigo fizeram a festa surpresa junto com a mãe dele. Uma festa surpresa para ele.
E a Pri ajudou, foi comprar as coisas da decoração, ajudou na decoração, nas fotos que colocaram no painel e tal. E aí, no dia da festa, fez o convite do aniversário. No dia da festa, a mãe dele estava ali perto do mural de fotos e a Pri conversando com uma outra amiga. Aí a amiguinha falou assim, nossa, que bonita essas fotos, você que fez, Pri? A Pri falou, não fui eu que fiz. Foi a Bia que fez, a Bia também é outra generosa. A Bia que fez, mas eu sei fazer, no Canva. Né? Aí a mãe do aniversariante escutando, falou assim, eu ouvi Canva. Canva é um aplicativo que você faz de fotos, assim. Eu ouvi Canva, aí a Pri falou assim, eu faço, você trabalha com Canva, você sabe fazer? Eu falei, eu sei mexer. Ela falou, porque a gente está precisando de alguém, de um estagiário lá no meu trabalho, que mexa com Canva. Ela falou, você estuda? Eu falei, eu faço publicidade e propaganda, tem tudo a ver, né? Aí ela falou assim, então manda seu currículo, se você tiver interesse. E aí agora, graças a Deus, daqui dia 11, a Pri já vai estar trabalhando, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. No INSS, quem quiser de aposentadoria é com a Priscila. Já me aposenta, a Sara disse que quer se aposentar já. A Sara. Então, a gente vai vendo que quando você faz algo, né, para abençoar outros, eu falo sempre que tem presentes escondidos, Deus tem presentes escondidos quando você serve. Quando você serve, né, você serve, Deus tem os presentinhos escondidos. Quem é que leva sempre marmita no final de festa? É sempre quem fica no final, quem fica lá. E quem fica no final geralmente arruma as cadeiras, limpa a mesa, lava a louça, não é? Pois sempre tem um pratinho de alguma coisa. Então, é assim, porque já tem o desejo de servir, né? Então, é isso, a generosidade, ela abre portas, né? Outra lei espiritual, a lei da perseverança, né? Uma outra lei bem importante. E a Bíblia fala, quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança também pode ser dita como constância, né? A constância. Então, ser constante. Se você é constante todos os dias, né? Você colhe frutos também dessa constância. Tem frutos que você só colhe na perseverança, quando persevera. Por exemplo, baixar de peso, só colhe esse fruto quem persevera na dieta, né? E no exercício físico. Não é assim? Só colhe frutos quem persevera. Eu quero perseverar em buscar o Senhor. Se você perseverar em buscar o Senhor, você vai colher frutos dessa perseverança. Sua vida vai ser dominada pelos frutos do Espírito. Sua vida vai ter alegria, vai ter paz, vai ter o domínio próprio, a paciência vai fazer parte de você, a ira se vai. Então, tem coisas que você só colhe na perseverança. É uma lei espiritual. Então, essas são algumas leis. Tem outras, tem a lei da honra, tem a lei da fé, tem a lei da palavra, né, que a nossa boca fala do que o coração está cheio, a nossa boca também, o poder da língua, né, a morte e a vida estão no poder da língua, então as palavras que saem da sua boca todos os dias é para levar morte, é para levar vida, é uma lei espiritual, né? E uma outra lei que eu quero falar um pouquinho mais dela sobre ela hoje, é a lei da unidade. Por que a lei da unidade ela é espiritual? Porque ela funciona sempre. A lei da unidade funciona sempre. Quando há unidade, há multiplicação. A multiplicação de força. Quando há unidade, as forças são multiplicadas. Mas quando há divisão, há fraqueza, né? Então, geralmente, por exemplo, num casamento, a família está unida, o casal está unido, a família está forte. O casal está desunido, a família fica fraca. Né? Então, isso é a unidade. Então, a Bíblia fala também um versículo muito lindo. Opa, tá ali. O versículo, né? Onde há união, ali o Senhor ordena a bênção. Então, a bênção do Senhor, ela é ordenada, ela desce quando há união. Num lar que está dividido, o Senhor não tem como ele derramar a bênção total ali sobre aquele lar, porque está dividido. Uma igreja dividida, o Senhor também não tem como ele abençoar aquela igreja com frutos, por quê? Porque ela está dividida. Então, onde há união, há bênção. Então, quando a gente está aqui hoje, por exemplo, você saiu da sua casa para estar aqui hoje,
nós estamos unidos no mesmo propósito de conhecer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então o Senhor fala ali, eu vou ordenar minha bênção, vou derramar minha bênção sobre elas, porque elas estão unidas em querer saber qual é a minha vontade. Então aqui a bênção do Senhor está sendo ordenada, né? Unidade multiplica forças e divisão enfraquece. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é isso, unidas em Deus, inabaláveis no mundo. Vamos ler junto? Unidas em Deus, inabaláveis no mundo. Mais uma vez? Unidas em Deus, inabaláveis no mundo. É isso. Se você está unida em Deus, você é uma pessoa inabalável. Aonde você for, você é inabalável. Por quê? Porque a sua força é o Senhor. Você está unida com Ele, então você vai viver os princípios, vai viver as leis espirituais, você é uma pessoa inabalável, que não se abala, e ainda você inspira, você ajuda a fazer um mundo melhor. Por exemplo, uma família unida, então, ela supera muito mais as crises juntos, né? Nos tempos difíceis, uma família unida, ela consegue vencer as estações quando ela está unida. Por exemplo, no relacionamento, né, o casal unido, ele vai conseguir vencer as estações quando os filhos às vezes saem de casa, aí só fica o casal, né, uma outra estação. Quando os filhos nascem, é outra estação, o casal unido vai conseguindo vencer essas estações diferentes, difíceis. Quando tem uma doença na família, o casal está unido, é mais fácil, né, de vencer essas dificuldades. Uma igreja unida, onde cada um se preocupa com o bem de todos, o que acontece? Também há força, a união, a bênção ali quando uma família está unida. Com uma igreja está unida. Todos se preocupam com o bem de todos. Uma igreja que não tem fofoca, não tem intriga, não tem inveja, mas muito pelo contrário, vivem buscando sempre o bem do outro. Então, isso faz o quê? Faz com que haja bênção nesse ambiente, não é assim? A gente vê aqui, para esse encontro acontecer, a gente vê que tem a união de várias forças, de várias pessoas que se entregam para esse encontro acontecer. Né? Tem entrega, tem renúncias, né? Pessoas vêm aqui, elas vêm mais cedo, elas ensaiam, às vezes está meio dodói, e está aqui ensaiando, está fazendo, está com dor de garganta, às vezes está cantando, está louvando. As mulheres, eu falo, as mulheres elas estão lá preparando o lanche. Hoje mesmo mandaram uma foto para nós lá, elas preparando o lanchinho. Então, assim, às vezes vem, a pressão cai, aí dá uma sentadinha, daí arruma de novo, daí volta, come um salzinho, a pressão volta. E é assim que acontece, né? Nossas irmãs estão sempre também fazendo o melhor, né? Aqui, outros que vêm, que limpa, que organiza, os que estão na mídia, que prepara a palavra. Então, é toda uma união, os que recebem na porta, é toda uma união para que isso aconteça. Para quê? Para que vocês que vêm aqui sejam abençoadas e possam receber o amor e o toque de Jesus. Isso que é o objetivo desse encontro, é isso, para que quando a gente venha nesse encontro, a gente saia assim, puxa, Jesus me tocou lá, através daquele lugar, através daquelas pessoas, e a gente sai mesmo feliz e renovados, né? Então, é por isso que aqui a gente serve com amor. A igreja é para isso, a igreja do Senhor, ela foi criada para isso, para servir. É a única instituição que na verdade, os seus membros investem em pessoas de fora, né? Porque todos os clubes, o que fazem os clubes? Os clubes, eles pagam mensalidade e eles investem em quem? Nos próprios membros do clube, né? A igreja não, os irmãos ofertam, os irmãos dizimam, e esse recurso vai para quem? Para abençoar pessoas que a gente nem conhece, né? Às vezes pessoas que nem conhece, a gente abençoa, pessoas de outra cidade, de outra região, né? A nossa igreja, muitos aqui a gente não conhece, vocês não são conhecidos por muitos, mas estão aqui recebendo essa bênção de estarmos aqui hoje. Por quê? Porque as pessoas investem nesse lugar e a gente pode abençoar cada um que vem aqui, né? Então, isso é maravilhoso, a igreja unida para isso, né? E como a igreja unida, né? A Bíblia fala que Jesus quer que nós sejamos unidos. Ele orou por nós para que nós sejamos unidos.
Você sabia que Jesus, ele orou por você? Ele orou por você. A Bíblia fala que quando ele orou pelos discípulos, eles falam assim, eu oro pelos discípulos e também por aqueles que crerão, aqueles que vão crer ainda em mim. Né? Então seríamos nós. E olha o que ele orou, qual foi a oração de Jesus? Olha, ele orou por mim e por você. Olha o que Jesus orou. Ele falou assim, minha oração, ele falou para Deus, né, para o Pai, Pai, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a oração de Deus, de Jesus. Jesus, ele orou para que nós sejamos um, para que nós sejamos um também com ele e com Deus, né? Com Jesus, com Jesus o Salvador e com Deus Pai. E para que tudo isso? Para que o mundo creia que Jesus foi enviado, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, que Jesus é o que transforma vidas, para que o mundo creia que Jesus ama as pessoas, para que as pessoas creiam que Jesus quer salvar elas, para que as pessoas creiam que Jesus quer transformar suas vidas, para que as pessoas creiam que Jesus quer transformar seus lares. Então, é para isso que Jesus orou. Por isso, se isso foi tão importante, se Jesus viu a necessidade de orar por nós, a respeito da unidade, é porque essa é uma área de grande ataque do inimigo. Percebe? Se Jesus entendeu que isso era uma necessidade, que ele precisava orar a Deus por nós, para que nós fôssemos unidos e para que nós fôssemos unidos com ele, então é porque nós realmente seríamos atacados nessa unidade. Percebe? O inimigo, ele quer atacar, então ele sabe o poder, o inimigo, ele sabe o poder que há na unidade, nessa lei espiritual. A lei espiritual da unidade, ela é muito poderosa. Então, o inimigo sabe e ele quer justamente quebrar essa unidade. Esse é o objetivo dele. Tudo que Deus faz, Satanás quer quebrar, quer destruir. Sim ou não? Esse é o papel dele. Ele quer destruir. E a primeira quebra que ele faz, né, quando ele vê que alguém, né, nas nossas vidas aqui, a primeira quebra que ele quer fazer na nossa vida é essa, a nossa união com Deus. Ele quer quebrar a sua união com Deus. É isso. Essa é a primeira atitude que ele quer fazer para derrotar, para infringir essa lei espiritual, é quebrar mesmo essa união. E aí, olha só, sem mim nada podeis fazer. Jesus falou isso, sem mim nada podeis fazer. Mas o inimigo fala assim, não, você pode fazer as coisas sem Deus. Fica tranquilo. E ele vai tentar de todas as formas. Ele já fez isso lá no Éden, foi ou não foi? Lá no Éden, ele já criou divisão lá. Como que ele fez? Ele já fez a quebra da união de Adão e Eva com Deus. Ele chegou lá e falou assim para eles, enganou e falou assim, não, será que Deus falou tudo isso mesmo? Come aí do fruto, enganou, dizendo, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o que Deus tinha já instruído. Então ali, quando Adão e Eva são seduzidos pelo inimigo, ali a gente já vê uma quebra da união do ser humano com Deus. Foi ali que entrou o pecado, foi ali que Adão e Eva ficou com medo de Deus, foi ali que eles se esconderam e foi ali que eles já não mais estavam conectados com Deus como eles estavam antes do pecado. Porque a Bíblia fala que Deus descia todos os dias no jardim para conversar com Adão e Eva. E naquele dia, quando ele desceu, naquela tarde que ele desceu, Adão e Eva se escondeu. Ficou com medo de Deus. Né? Então, Satanás, justamente, ele vai procurar distorcer tudo o que Deus fez. Tudo que Deus faz, ele procura distorcer a imagem de Deus para que as pessoas não conheçam quem Deus realmente é. Então, ele começa a distorcer. Vai distorcer para quê? Para que as pessoas não conheçam que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um pai que cuida, que Deus é um pai de provisão. Então, as pessoas, às vezes, ele quer mostrar que Deus é um pai castigador, que Deus é muito irritado, que Deus ele fica de olho assim para te condenar. É isso que Satanás sempre vai trazer, esse pensamento na mente do ser humano, distorcido de Deus, de quem Deus é. E aí ele distorce. Se ele distorce isso,
faz o quê? Faz com que nós não queremos nos aproximar de Deus. Se você tem uma imagem distorcida de Deus, você quer ficar perto de Deus? Não. Então ele distorce. E aí ele sabe o quê? Que sem Jesus nós não podemos fazer nada, porque o próprio Jesus falou, se você está conectado comigo, em mim, você pode fazer todas as coisas. Agora, se você se desconectar de mim, nada podeis fazer. Então, ele faz o quê? Com que os filhos de Deus tenham uma fé morna. Para alguns, aqueles que ainda não conhecem Jesus, ele cega o entendimento e não deixa com que essa pessoa venha querer mais sobre Deus. Ele cega. A Bíblia fala que o inimigo, ele cega o entendimento e as pessoas não conseguem. Você pode falar, você fala, você prega, você mostra, você manda vídeo, você manda TikTok, você manda Reel, você manda tudo para a pessoa rejeita. Ela parece que nada move. Por quê? Porque o inimigo está cegando o entendimento dela, né? Porém, também existe um outro lado. Os filhos de Deus que já estão buscando o Senhor, já estão com o Senhor, Satanás também dá um jeito de oprimir os filhos de Deus. Como? Fazendo uma fé morna. Vai deixando os filhos dele com uma fé morna. Como que é uma fé morna? É aquela fé que não tem paixão por Jesus. Que não tem não vibra por querer saber mais de Jesus, de conhecer mais Jesus, de querer estar onde estão falando de Jesus, não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade de orar, não tem vontade de ir na igreja, vem para a igreja mais por um ritual, mas senta aí no banco e olha aqui para frente e fica assim, será que já vai acabar? Será que nós está demorando hoje, hein? Que hora será que vai ser o lanchinho? Né? É a fé morna. Ai, meu Deus, tem que ir embora fazer comida ainda. Né? Então, a fé morna faz o quê? Faz com que a gente viva uma religiosidade, mas sem paixão por Jesus. Sem paixão por ele. E quando a gente é apaixonado por alguém, a gente não quer estar com a pessoa? A gente não quer conhecer mais da pessoa? Isso é o apaixonado. Então, o que Jesus quer que nós sejamos é apaixonados por ele. E Satanás vem para tirar, para deixar essa paixão morna, fria, né? Então, aí você lê a sua Bíblia e você fala, já li, já pronto, fechei um capítulo por dia, tá pago. Faz isso, né? Igual na academia, tá pago. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente fale, não, vou me debruçar na tua palavra, vou me deleitar, nem que seja um versículo e vou ficar memorizando, meditando naquilo, memorizando. Isso é ser apaixonado por Jesus. Mas então Satanás vai fazer o quê? Fazer com que você fique frio, que você fique morno, ou que você não esteja conectado com o Senhor. A segunda quebra que Satanás faz, que ele quer promover, né, em nós, é o quê, ó? Segunda quebra que ele faz, porque ele sabe que a unidade, ela é poderosa, ele vai quebrar a união na família. Ele vai quebrar a união na família. A família é a primeira instituição que Deus criou. Foi a primeira. Quando ele criou todas as coisas, que ele criou o homem e a mulher. Ele falou assim, e os dois são uma só carne. E ali começou a família. Né? Ali começou o casamento de um homem e de uma mulher. Então ali, ela é a primeira já instituição. Então um lar que tem paz, o que acontece? Aquele ambiente é onde Deus habita, onde tem a paz, uma paz e unidade, o ambiente, Deus habita ali naquele lugar. Mas o diabo sabe que dividir as famílias vai ocorrer o quê? Gerar feridas. Quando ele divide a família, gera feridas emocionais. E essas feridas emocionais vai fazendo o quê? Que passe de geração em geração. E essas feridas vão indo de geração em geração, e uma sociedade também ferida, e cada vez mais a gente vê a destruição no mundo. Então, é isso que acontece quando essa instituição que foi criada por Deus, ela é quebrada. Essa união na família é quebrada. Para você ver que Satanás, ele dá um jeito, né? Quando ele não pode destruir, ele dá um jeito de distorcer. Assim que ele faz. Se ele não consegue destruir, né, a família, ele vai dar um jeito de destruir o projeto original de Deus. Qual é o projeto original de Deus? É o casamento do homem, da mulher, os dois se tornam uma só carne. Hoje, o inimigo distorce com ideologias, ele diz que há todos os tipos de casamento.
Mas para Deus é um só. Para Deus é o homem e a mulher, e eles se tornam um e eles geram filhos, né? Então, o inimigo, ele vai fazer isso. Quando ele não faz isso, ele dá um jeito de falar assim, não, para que casar? Não casa não precisa casar. Só fica aí, vive sozinha. Ele lá no apartamento dele, você na sua casa, quando vocês querem, vocês se juntam, mas não casa. Fica só assim, cada um do seu lado, né? Hoje em dia, muitos jovens não querem casar, né? Eles não querem formar família, né? Então, é o quê? O próprio inimigo colocando na cultura essas ideologias. Para quê? Para que as pessoas não casem. E quando casam, fala assim, não quero ter filho, não, quero só ter pet. Sou mãe e pai de pet. Não é assim hoje? É assim, né? Tudo bem, não tem problema se você não quer casar, é um chamado de Deus para sua vida, amém? Se Deus te chamou para não casar, não tem problema, a Bíblia fala que também os solteiros, eles cuidam das coisas do Senhor. Então essa é a motivação certa, né? Mas muitos não querem casar por quê? Porque querem viver uma vida egoísta, né? Querem viver uma vida assim de prazeres, querem todos os prazeres, mas não querem os compromissos do relacionamento. Então, Satanás, ele vai dar um jeito de interferir ou mudando a forma original ou dizendo não faça aquilo que Deus deixou instituído. Né? A família também, por que ele causa isso, né? Essa quebra na família? A família é a primeira instituição, olha lá, porque a família ela é como um espelho do relacionamento de Deus com o seu povo. Então é como que se você olha para uma família e aí você vê o relacionamento de Deus com o povo através da família. Deixa eu explicar melhor, como assim? O casamento, a Bíblia fala que ele representa o marido é Jesus e a esposa, ela é a igreja. E a Bíblia fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva de Jesus, né? Então, a noiva e o noivo. Então, Jesus, a Bíblia fala que o noivo, o que Jesus fez pela igreja? Jesus entregou a vida dele pela igreja. Jesus, ele é o dono, ele é o provedor da igreja. Ele é o que cuida da igreja, ele zela pela igreja. Então, a igreja é quem? É eu e você. Então, Jesus, ele tem, assim, o maior cuidado por nós como noivas dele. Ele quer pagar o melhor salão de beleza para nós, né? Mas a beleza que Jesus quer para nós não é a beleza física só, mas é a beleza interna. Então Jesus ele faz de tudo para que nós sejamos noivas belas, noivas lindas, noivas felizes, noivas realizadas, né? A igreja dele é isso que ele quer e que ela cumpra o propósito. E então quando tem o casamento do homem e da mulher, o homem representa Jesus. Então, o que o homem ele faz? Ele deve fazer? Amar a sua esposa, se entregar por ela, ser o provedor da esposa. Esse é o papel do homem. Então, quando você olha para uma família que é segundo o padrão da Bíblia, você fala assim, esse é o modelo, eu olho para Jesus. Nossa, eu vejo esse marido e falo, nossa, Jesus cuida tão bem da noiva e esse marido cuida tão bem da esposa dele, então é representação. A noiva, a mulher, a esposa, ela honra o marido, ela respeita o marido, ela submete às decisões do marido, ela não critica o marido, mas ela zela por esse marido. Então, quando você olha um casamento assim, uma esposa assim, você fala, essa é a igreja faz tudo isso por Jesus. Né? Então, o casamento, a família, ela é um espelho. Quando você olha para um casamento, ela deve refletir a Deus. Aí você fala assim, meu Deus, estou bem longe. Quando você olha, né, fala, meu casamento está bem longe disso. Mas nós cremos que Deus pode, nós estamos aqui para isso. Né? Nós estamos aqui, a Bíblia fala que nós vamos ser mudados, transformados, até que Ele venha. Então é tempo de transformar, até que o Senhor venha, ainda nós vamos viver os planos dEle. E são os ajustes que Deus vai fazendo na nossa família. Né? Outra coisa também, que quando você olha para a família e ela representa o modelo, representa Deus, é o pai e a mãe. O pai e a mãe, ele tem a figura como de mostrar o amor de Deus. Que pai e mãe é o quê? Representação de amor, de cuidado, de direção, não é? Pai e mãe dá direcionamento, faça isso, não faça aquilo, dá limites, dá tudo o quê? Por amor, não é assim? Então, quando você olha o seu pai e sua mãe, você lembra que Deus também é um pai amoroso. Quando você é mãe, você entende
quanto Deus ama, porque é um amor incrível quando você tem um filhinho, não é? E quando tem um neto, diz que é mais ainda. Então, é isso, quando você vê. E aí, o que Satanás faz para distorcer isso? Ele faz com que os casamentos tenham crises, né? Ele faz com que a mulher fique se achando assim, eu não dependo nunca de homem, eu sou sozinha e só. E lá em casa, ele não manda, né? E não é questão de mandar, não é isso que Jesus fala, Jesus ensina, mas não consegue viver o padrão de Jesus ali. Satanás sempre vai trazer ideologias, né? Minha casa é minha vida, é meu tempo, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é tudo meu. Ah, você, meu marido, você tem isso, mas eu cuido das minhas coisas, você cuida das suas coisas, e aí o casamento fica desunido, não é? Então, isso não é o propósito de você conseguir enxergar Deus através do casamento, através do pai e da mãe. Às vezes um pai, talvez você fala assim, nossa, quando eu lembro, falam que Deus é pai, eu lembro do meu pai, você pode falar, eu lembro do meu pai não era um homem assim tão amoroso, ele era muito rígido, ou meu pai me abandonou, meu pai foi embora, deixou nós, né, com a minha mãe, tudo criança, tudo pequenininho. Então, como que eu posso ter uma visão de Deus, assim como um pai que ama, que cuida, se o meu pai não me cuidou, não cuidou da gente? Então, aí é onde que Satanás procura distorcer a imagem de Deus nas nossas vidas. E aí o Senhor entra com cura. O Senhor é que vem e ele entra com cura nessas feridas, nessas brechas, para que a gente não venha reproduzir isso e a gente venha mesmo ver quem realmente Deus é. Um pai de amor, um pai de cuidado, independente do que a gente viveu com os nossos pais aqui na terra. E o porquê mais Satanás tenta destruir a família? Porque a família ela é formadora de identidade e valores. É na família que a gente aprende sobre caráter, é na família que a gente aprende sobre fé, né? Desde pequenos, os pais levam os filhos, ensinam o caminho do Senhor, ensina Jesus para os filhos. É na família que aprende disciplina, né? É na família que se aprende. Se não arrumar a cama, não vai ter celular, né? Durante 3 dias. É na família que a gente aprende a disciplina. É na família que a gente aprende a respeito, o amor. É na família que você aprende a obediência imediata. Então, você aprende na família esses valores e depois esses valores você também leva o quê? Para uma geração toda. A gente forma nossos filhos e nossos filhos vão formar os netos e os netos vão formar os bisnetos e assim vai. Então, os valores que passamos na família são os valores que vão ficar e vão transformar as gerações. Então, se os valores são valores do reino de Deus, a gente consegue passar os valores do reino de Deus para os nossos filhos, esses valores eles vão passar para os netos e vão passar para os bisnetos. Então, uma sociedade com os valores de Deus é uma sociedade que vai viver, vai ter uma sociedade com órgãos, com estruturas, tudo abençoadas, né? Que abençoam uma unidade justa, um governo justo. Por quê? Porque é na família onde tudo acontece. Então, se Satanás consegue quebrar a família, a união da família, ele consegue quebrar uma sociedade. Sim ou não? Quebra. Estão aí ou não? Estão acordados? Sim. E a terceira e última quebra que Satanás tenta destruir, tenta quebrar, né? Ele faz de tudo, é a união da família de Deus. Ele tenta de todas as formas quebrar a unidade, a união da igreja. Esse é o papel de Satanás. Ele faz isso, tanto que quando surgiu a igreja, ele deu um jeito de perseguir a igreja, quando começou. Tanto que quando teve a perseguição, a Bíblia fala que os primeiros cristãos tiveram que fugir daquela perseguição e se espalharam para várias outras regiões. Por quê? Porque ele deu um jeito de fazer com que muitas pessoas perseguissem os cristãos para que eles não falassem de Jesus, porque ele sabe que quando um grupo está unido no mesmo propósito de falar sobre o amor de Jesus contra, né, o império das trevas, vai acontecer. Satanás é destruído, é destronado quando uma igreja se posiciona em unidade. Então ele sabia disso e ele deu um jeito de perseguir, e o povo foi disperso.
Porém, o povo se dispersou, mas eles continuaram, onde eles iam, eles pregavam, e aí juntava mais pessoas criam no poder de Deus, e mais pessoas se levantavam, e Satanás dava um jeito de sempre perseguir a igreja. Quando ele não consegue perseguir, o que ele faz? Ele causa divisões. É isso que ele faz na igreja. Causa discórdia, causa intriga, causa fofoca, causa acusação. Ah, você viu, fulano não falou comigo, não me cumprimentou. E essas coisinhas vão minando o quê? A força, a unidade da igreja. E aí o reino de Deus, em vez de avançar, o governo de Deus, em vez de avançar, ele fica mais paradinho. Por quê? Por causa dessas coisas, né? E aí a gente entende que o princípio da unidade, essa lei espiritual, né, da unidade, ela é tão forte, né, tão forte, que nada é impossível quando um grupo está unido. Quando há união, não há nada impossível. Vocês acreditam nisso? A Bíblia fala isso. Se você vê até para o mal, Deus falou até para o mal, quando as pessoas estão unidas para o mal, não existe nada impossível para elas. Olha só, por quê? Porque é uma lei espiritual. Lembra que eu falei? Lei espiritual é uma lei universal, é para todos. Então, se o mal decide se unir, nada é impossível para ele também. Mas olha só, porque olha o que Deus falou lá na Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Que eles estavam construindo uma torre que ia chegar até o céu, porque eles queriam, né, ser como Deus. Então é isso. E olha, quando Deus chega, Deus olha para aquela torre e Deus fala assim, olha lá. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. E falou, vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falaram a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. O próprio Deus falou que se eles unidos se propuserem, porque eles estavam unidos no mesmo propósito, se eles se propuserem a fazer qualquer coisa ali, nada seria impossível para eles. Percebe? O poder que é a união, o poder que é uma família unida, o poder que é a sua união com Deus, o poder que é uma igreja unida. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada. Então, Satanás, ele sabe disso. Se para o mal não há nada impossível quando eles estão unidos, imagina então quando o povo de Deus, quando você se une para levar o reino de Deus. Você se une baseado no que a Bíblia ensina para você então levar o reino de Deus. Imagina, nada é impossível então, quando a igreja é unida. Quando a igreja está unida, então nada é impossível para ela. E olha, eu vou finalizar com esses dois textos. E aí a gente já vai partindo para o final. Olha só, olha esse texto que incrível. Todos os que creram estavam unidos. Aqui está falando lá quando começou a igreja, lá em Atos. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, ou seja, no mesmo propósito. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Então, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Era assim. Agora, no mundo, fala assim, o que é meu, o que é seu é meu. Não é assim? O que é meu, mas o que é seu e é meu também. Né? Mas para o reino de Deus, não. O que é meu é seu, e o que é seu é meu. O que é meu é nosso, na verdade, não é que é meu. O que é meu é nosso, e o que é seu é nosso também. É para todos. Lembra que eu falei que o reino, para a igreja é diferente? A igreja é para todos, né? E é isso que essa igreja vivia assim, nessa unidade. Vocês acreditam? Pegar a chave do carro e falar assim, Tó, você quer usar hoje? Precisa? Tó, vai lá. Vai lá no médico, tá lá na Lapa hoje, médico, vai lá. Vai lá no Dores Crônicas da Lapa, Tó, pode pegar o carro, vai fazer fisioterapia lá hoje. Não vai de ônibus que o joelho tá ruim. Vai de carro, né? Eita. Ou assim, vamos lá, te levo, tô com tempo, eu te levo. Não tenho muito tempo, mas eu vou dar um jeito na minha agenda e eu vou te levar. É assim. É assim. Era assim. E é assim que Deus quer, né? E a outra, continua o texto. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, grande poder. O poder de Deus se manifesta na unidade.
Porque nós não vemos hoje, fala assim, nossa, tinha tantos milagres antes, tantas pessoas eram curadas, os enfermos, né? E hoje a gente não vê tantos milagres. Por quê? Porque hoje falta a unidade, a união, né? Quando há união, o poder se manifesta. Os apóstolos davam testemunhos do Senhor e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia, olha lá, necessitados. Entre eles não havia necessitados. Pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Era assim, era um desprendimento tão grande, porque eles acreditavam que não era os bens materiais não eram importantes, o que era mais importante era que o meu irmão não passasse necessidade, que as pessoas que estavam ali não passassem necessidades, porque ajudando elas, elas seriam amadas e elas também criam no poder do Senhor e elas seriam transformadas. E elas levavam transformação para suas casas, transformação para sua cidade, transformação para onde elas estavam. Era esse o propósito, não era o acumular, mas era o dar, porque eles entendiam que o reino deles, a casa deles, a morada deles não era na terra, a morada deles era no céu. A nossa morada não é aqui, a gente acumula tesouros aqui que vão ficar aqui, mas a nossa morada é no céu, né? Então, é isso que a gente vê. Então, a unidade, ela gera cuidado e gera provisão. Quando tá unidos, Deus abençoa, Deus dá coisa, né? É generoso, Deus abunda mais ainda, Deus levanta mais recursos e ninguém passa necessidade. Na unidade também tem um testemunho forte, a pessoa, ela testemunha com grande poder. Então, às vezes, Deus, ele respalda a palavra daquele que vive em união. Quando a família é unida, né? Talvez você está unido com Cristo e você faz dessa união lá no seu lar, você faz o quê? Com aquilo que você fala, o Senhor, ele respalda as palavras da sua boca. Quando você está unido com o Senhor, querendo que a sua família seja unida, talvez você fale assim, puxa, lá em casa eu gostaria que tivesse mais união, que o meu esposo também queresse mais do Senhor, que meus filhos queressem mais do Senhor, fosse transformado, fosse mais unido, né? Tivesse mais junto, mas quem sabe não, tenho certeza que o Senhor, ele quer que comece pela gente, não é por eles. Eles não estão aqui, mas nós estamos, né? Então, nós estamos aqui e o Senhor quer começar conosco. Então, a gente começa, Deus, eu quero mudar a mim, muda a mim. Para de ficar orando, muda o meu marido, muda a mim. Mudando a mim, o Senhor vai respaldar as palavras que estão na sua boca quando você falar algo, né? Quando você falar lá na sua casa qualquer coisa, o Senhor vai respaldar com grande poder. E aí as pessoas vão crer, porque tem coerência daquilo que você fala com aquilo que você vive. Era isso que eles tinham, coerência. E o outro texto, para finalizar, é esse. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Então, quando há unidade, os sinais e maravilhas acontecem no meio do povo de Deus. Era isso que acontecia lá no povo do Senhor, e né, no meio do povo de Deus. E mais pessoas criam no Senhor, através daquilo que o Senhor derramava no meio daquele povo. E aí, olha só, para finalizar, olha que lindo. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Já pensou? Que lindo? Era assim que acontecia lá, porque a igreja vivia em unidade, ela vivia essa lei espiritual de forma muito forte. Muito forte, e aí a gente vê que até a sombra de Pedro, então eles colocavam os doentes assim nas ruas, nas calçadas, quando Pedro passava, a sombra dele que pegava, né, a sombra dele pegava e eles eram curados. Os espíritos malignos saíam das pessoas, as pessoas eram curadas, eram transformadas, eram libertas. E eu acredito que hoje Deus tem também querido trazer essa igreja de Atos, reviver essa igreja de Atos nos nossos dias.
A gente fica muito preocupado que quem é que vai transformar o nosso mundo, quem vai transformar o nosso Brasil. Quem vai transformar o nosso Brasil é o poder. Quem tem o poder de Deus, quem tem o poder de transformar o nosso Brasil é as mãos da igreja. É a igreja que tem o poder. A transformação não está do Brasil, não está no governo de direita, não está no governo de esquerda. A transformação do Brasil está quando a igreja de Cristo se une. Não é a placa da igreja, não é aqui a igreja aqui do Rio Pequeno, só ela, ou a igreja Assembleia, só ela, ou a igreja cristã, só ela, não. É quando a igreja de Cristo não tem a divisão, aonde ela está, nós estamos inseridos aqui, nesse bairro, no Rio Pequeno. Então aqui nós vamos nos unir, nós vamos fortalecer, porque Deus quer que nós alcancemos o quê? Libertemos as pessoas desse bairro, ajudemos as pessoas desse bairro que estão próximo de nós. E se Deus quiser um alcance maior, Ele vai nos mostrar. Mas é assim que funciona. Quando as igrejas se unem no mesmo propósito, em unidade, vive isso, o Brasil será transformado. O mundo será transformado. Deus quer transformar essa igreja, né, quer derramar esse avivamento no nosso meio. Mas Ele só vai derramar esse avivamento quando os corações estiverem em unidade. Amém? E eu creio. Então, se você está aqui hoje e fala assim, meu Deus, tanta coisa, agora já não lembro mais nada. O que eu vou guardar para o meu coração? O que eu vou levar para minha casa? Porque é tanta informação. Pensa, né? Na lei espiritual da unidade. Né? Recapitulando, a lei espiritual da unidade. Certo? Unidade. Uma igreja, uma pessoa, uma família unida, uma igreja unida, ela é invencível. Nada é impossível para ela. Porém, a coisa mais importante que você tem que sair daqui hoje é entendendo que há uma união que é a mais importante de todas para a sua vida e para a minha vida, que é essa aqui. A união mais importante da vida é a sua união com Cristo. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. É a partir dessa união aí com Cristo, é a partir dessa união que as outras vão acontecer. As outras vão acontecer de forma ajustada, de forma correta. Porque união a gente vai acontecer, mas quando você está com Cristo, essa união, ela vai acontecer de forma... As outras uniões vão acontecer de forma ajustada, de forma alinhada. Por quê que essa união é mais importante? Porque Cristo, Ele decidiu, Ele falou assim, eu decido ser abandonado pelo Pai. Ele decidiu sair lá do reino dele, ser abandonado por Deus, porque ele foi, na cruz ele falou, Pai, por que me abandonaste? Não lembram dessa frase? Ele decidiu ser abandonado pelo Pai, para que eu e você fôssemos acolhidas nos braços do Pai. Ele sendo rei, Jesus sendo o rei de todo o universo, ele deixou o trono dele lá e veio nascer. Na onde? Aqui, no nosso meio. Ele decidiu vir aqui por amor a mim e a você. Ele é o dono, o criador de todas as coisas. Mas ele decidiu nascer na onde? Num lugar que os animais, que o boi e a vaca comia, num coxo, numa manjedorinha ali, cheio de palhas, tudo pinicando o corpinho dele. Ele é o dono de todas as coisas. Ele podia nascer no melhor hospital daquela época. Pensa uma pessoa rica, vamos pensar o Elon Musk, né? O ricão, milionário, trilionário, sei lá. Imagina ele ter um filho, ele fala assim, não, meu filho vai nascer lá na Sapé, numa caixinha de papelão. Você acha que ele ia fazer isso? Ele tem dinheiro para pagar os melhores hospitais do mundo, né? Os melhores enfermeiros. Mas não, ele nunca, jamais ia deixar que o filho dele nascesse numa caixinha de papelão. Ia ser cortado o cordão umbilical com qualquer tesoura, qualquer faca ali. Mas Deus, Jesus se sujeitou a sair de lá, sendo o Criador de todas as coisas e nascer num coxo, numa manjedoura. Por quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida nele. Ele sendo a verdade, toda a verdade, foram ditas mentiras contra ele. Ele sendo o Criador, deixou que as criaturas, que nós que somos criaturas, cuspissem nele.
Pensa você cuspir no seu chefe, aquele que te paga o teu salário. Ou você cuspir na sua mãe, aquela que te deu a vida. Cuspir na mãe, né? Chutar a mãe, espancar a mãe, que te deu a vida, que te fez nascer. E Jesus se submeteu a isso. Ele sendo o nosso Criador, nós criaturas fizemos isso por Ele. Por quê? Para que os sofrimentos dele, que Ele levou na cruz, fosse levado também os nossos sofrimentos lá, as nossas dores e os nossos pecados. Por isso que essa união era tão importante. Ele fez isso por mim e por você. Né? Ele quer que a gente reconheça, quando você reconhecer que essa união com Ele é a mais valiosa da sua vida, nada será impossível para você. Você vai vencer na sua família, aquelas lutas que você sabe que você passa lá. Talvez você não tá longe de ser essa representação aqui do marido e da mulher que eu falei. Talvez, né, essa representação do pai e da mãe. Então hoje a gente pode mudar essa história. Você pode mudar, falar assim, eu não tive um pai amoroso ou uma mãe amorosa, mas eu vou ser a melhor que eu posso. Com a ajuda do Senhor, vou ser o exemplo dele. Vou ser o exemplo dele de humildade, de amor, de entrega. E o Senhor, ele vai te honrar. Amém?